Boa tarde a todos, boa tarde, colegas. Dando início à minha apresentação no Seminário de Iniciação Científica PIBIC, da Universidade da Amazônia. Meu nome é Lucas de Siqueira Mendes Barbalho. O tema que eu irei abordar, tal como o colega que me antecedeu, vai ser a jurisdição constitucional na efetivação do ensino obrigatório e universal no Estado do Pará. O orientador, tal como o do colega, é o professor doutor Frederico Antônio Lima de Oliveira, vinculado ao programa de mestrado de Direitos Fundamentais da Universidade. Bem, tal como o colega Vitor, o meu trabalho ele tem como norte a efetivação do direito fundamental de acesso à educação no Estado do Pará. Porém, o presente trabalho ele parte de uma hipótese anterior ao trabalho do colega, pois, como nós podemos ver aqui, ele parte da ideia de que quais são os limites em que a jurisdição constitucional encontra no nosso Estado para a efetivação do direito fundamental do acesso à educação, as políticas públicas relativas à efetivação desse direito fundamental, por parte do Tribunal de Justiça do Estado, que é quem é competente para isso. Bem, aqui nós podemos apresentar alguns aspectos do trabalho, que o constitucionalismo tem tentado estabelecer um controle do Estado, da jurisdição, por isso jurisdição constitucional, apto a estabelecer limites para o poder político, e ao mesmo tempo apto a garantir a efetivação dos direitos dotados de fundamentalidade, no caso deste estudo, aos direitos inerentes à efetivação dos estudos obrigatórios universais no âmbito do Estado do Pará. Podemos ver aqui a hipótese que, no caso, seria anterior à questão da efetivação das tutelas, voltado aos limites que essa jurisdição, digamos assim, às barreiras que essa jurisdição constitucional tem encontrado na efetivação do direito do acesso à educação no Estado do Pará, os obstáculos que ela tem encontrado no nosso Estado. Bem, como o colega nos explicou, os procedimentos metodológicos foram métodos indutivos. Os objetivos gerais são levantar e analisar as tutelas jurisdicionais estaduais na efetivação do ensino obrigatório e universal no âmbito do Estado do Pará. O segundo objetivo geral seria identificar o déficit dessas tutelas constitucionais para a efetivação deste ensino obrigatório. Bem, os objetivos específicos se prendem em especificar os limites formais e dogmáticos compatíveis com o sistema jurídico brasileiro, a fim de realizar o bom uso das tutelas jurisdicionais constitucionais para a realização da educação obrigatória paraense, bem como especificar as responsabilidades e consequências judiciais envolvidas na inexecução das políticas pertinentes à realização do direito fundamental à educação obrigatória. Bem, os resultados e as discussões da presente pesquisa se relacionam com o constitucionalismo e a efetivação dos direitos fundamentais. Podemos dizer que esse talvez seja o tema central da pesquisa, e mais voltado à atuação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no que tange ao acesso à educação. Eu, pessoalmente, utilizando-me da pesquisa, também tracei outros panoramas, outros pontos referentes à efetivação de outros direitos fundamentais, tais como o acesso à saúde, por exemplo, ao saneamento básico, que estão previstos na Constituição, mas que encontram alguns obstáculos e problemas, mas isso não relacionado diretamente com a pesquisa, mas oriundos da pesquisa, não com o objeto central da pesquisa. Bem, aí temos também o acesso à educação no Estado brasileiro, a judicialização da política e a ineficácia procedimental. A judicialização da política, que foi tratada, que talvez seja um dos temas mais corriqueiros do nosso dia a dia, principalmente para nós que estamos na Faculdade de Direito, que aflige muito ao momento atual do nosso país, um momento de transição institucional, rupturas institucionais, e também temos o ativismo judicial, que foi melhor detalhado pelo colega Vitor. A realização da pesquisa se deu de maneira quinzenal, durante o período. Podemos observar na pesquisa, a pesquisa se deu basicamente com análises jurisprudenciais,
não houve trabalho de campo, até porque acredito que não seja uma necessidade da presente pesquisa, acredito que seja uma pesquisa muito mais teórica do que propriamente prática, e podemos a partir de diversas, da análise de algumas jurisprudências do Tribunal de Justiça do nosso Estado, ver que existem fatores que contribuíram para que nós tenhamos esse problema com a efetividade dessa jurisdição, da jurisdição constitucional, desse direito fundamental, que podemos citar, por exemplo, uma má execuibilidade da jurisdição, dos efeitos oriundos da jurisdição, perdão, pelo Poder Executivo. Esse seria um dos problemas, talvez um problema central. Não adianta o Tribunal de Justiça se manifestar favorável a determinado grupo ou determinado cidadão como favorável ao seu direito fundamental de acesso à saúde e o Poder Executivo pouco se manifestar quanto a isso. Nós também não estamos aqui querendo defender qualquer tipo de ativismo judicial, porque, como nós sabemos, a nossa Constituição prevê a separação dos poderes. E tal como nós não podemos... cada poder não pode invadir a seara do outro, senão nós teríamos algumas rupturas institucionais que seriam muito danosas para o convívio social, de uma maneira geral. Bem, aqui os desafios e soluções. Os desafios foram esses: analisar a jurisprudência, analisar em que ponto o nosso Estado observa tal precariedade, tais problemas relacionados ao acesso à educação. Bem, essas aqui são algumas publicações na vigência da Bolsa, publicações oriundas de alguns temas da Bolsa. Eu destaco aqui em especial a apresentação do trabalho no Congresso Nacional, que foi junto com um professor que é vinculado ao grupo de pesquisa que o Vitor e o professor Frederico, estamos vinculados lá ao programa de mestrado, que é quanto ao que eu falei, que é o direito à saúde. Os problemas e as dificuldades que a efetividade do direito à saúde encontra no nosso Estado Democrático de Direito. Destaco também outras publicações, algumas mais teóricas, relacionadas aqui, por exemplo, a publicação da Conceito de Liberdade Política para o Contratualismo. Algumas publicações que se deram na vigência da Bolsa e se originaram de algumas lacunas percebidas pessoais mesmo, teóricas, em que se havia uma necessidade de preencher e que digamos assim, apesar de não estar diretamente vinculadas à Bolsa, mas ao tema proposto na Bolsa, mas ao que se originou da Bolsa. Bem, as referências básicas, tal como as do Vitor, foram o professor Roberto Alex, Teoria dos Direitos Fundamentais, digamos assim, talvez seja o grande livro e o grande norte de quem pretende estudar de maneira teórica os direitos fundamentais e a sua eficácia, e algumas bibliografias específicas voltadas de acordo com o tema. E é isso.